Agora iria passar para esta parte e iria dizer só duas outras coisas sobre a língua agora. E agora, se não vos importais, falava a mirandês. Mirandês com o sonido sandinho, que eu sou sandinês. E um dialeto do mirandês, não tem problemas. Eu estava a ouvir a José Meirinhos falar, eu conheço bem aquele rapaz que escreveu os livros, estive várias vezes comigo, que eu cuido que uma matéria, um trabalho que de sociologia não tem nada, e um trabalho de história, muito de história, porque ele não fez trabalho sociológico, falou com meio de pessoas, a conclusão que ele tira basicamente, tira uma conclusão que é esta: a lei não foi suficientemente longe e, portanto, as autoridades não têm a lei para fazer coisas, nomeadamente fazer documentos a mirandês, e portanto o mirandês não tem grande saúde. Ele estuvo cá em 2001, numa altura em que havia umas certas antraquidências entre os mirandeses, não sei com que ideia saiu de cá, eu li aquilo e se lhe agarrasse na altura apertava-lhe o cachaço. Porque eu acho que ele falsifica um conjunto de coisas, eu disse isso, falsifica um conjunto de coisas, acusa-me a mim já nesse livro de eu ter dito de eu folclorizar o mirandês, acusa-me de eu dizer que o mirandês e o petróleo de Miranda, quanto ao que eu quero dizer com isso, e a única maneira de Miranda ser conhecida, não temos mais nada. E portanto eu cuido que ele adotou uma atitude absolutamente anticientífica, incompetente, e acho que o Centro de Recerche Científico de Bordeus fez mal ao tinha pago o trabalho, mas pronto, a vida ia sair e não há nada a fazer. De qualquer maneira, tenho que fazer justiça, porque na parte histórica ele faz um bom trabalho e fez outra coisa, que foi à Assembleia, deu as atas, deu as intervenções dos vários partidos, e com isso a única história que temos escrita até agora, com estes pormenores todos, e publicada por ele. Quando ele começa a fazer o seu juízo na parte final, eu cuido que ele falha completamente. Mas pronto, e uma perspectiva, não tem problema nenhum, e acho que José fez bem alterei esse livro, eu não conheço esse livro, mas ele mandou-me para a internet quando ele acabou, e na altura respondi-lhe. E aqui eu queria vos dizer o seguinte: todas as coisas podem ser miradas de muitas maneiras. E repara, disse assim, o mirandês vai-se a morrer. Então nós que estamos aqui, o que é que nos vai a passar? Então, porque diabos, e queremos estar aqui a falar de mortos, podemos falar de vida? E então, do ponto de vista do mirandês, eu gosto de falar da vida. Se vai a morrer aqui Carlos, daqui a 20 anos, e eu se calhar eram duros 20 anos, não sei. Mas enquanto eu jurar, caralho, eu vou ser divertido. Essa é a perspectiva. O doente, temos o médico. O doente pode saber que só vai durar mais, mas luta para viver. Luta para viver. Esta é uma perspectiva que nós, os mirandeses, temos que ter. Este não quer dizer que não tem que haver estudiosos, tem que haver, tiram essas conclusões e analisam. Mas e outra perspectiva, e por isso a perspectiva que eu estou a apresentar, não é contrária à perspectiva de dele, e complementar. São importantes as duas, há que ver as duas. E eles têm que me dizer assim: tem cuidado, porque há aqui umas fraquezas que vós estáis a temer, que se vós atacarmos estas fraquezas, se calhar a coisa é melhor. A doença está aqui e o remédio tem que ser este. Este é muito importante. Agora, não podemos ir cada e não andar para lá. Este é extremamente importante de tener em conta. Não há outra perspectiva. Então, a ideia que eu gostaria aqui de deixar é a seguinte. Claro que fenómenos como o de la uniformização do mirandês, que Zé falou, claro que está a acontecer, e natural. As pessoas argentinas que até já falam a moda da linha de Cascais, e é verdade, como tu sabes, porquê? Porque ouvem falar na televisão, e então imitam, e natural. Em Mirandês tem tios, em Cascais tem tias. Claro, exatamente, bem falado. São os garotos que andam na escola, são ensinados por professores, aprendem todos da mesma maneira. Claro que Alcides, aqui o meu amigo Alcides, e as pessoas se cuidam. Cara, não falam bem na escola como falamos aqui na nossa terra. E assim, se calhar, a fala da nossa terra vai-se a perder. Não vai, se eles lá continuarem a falar.
Mas que está a haver uma uniformização, está. Esse é um tributo que temos que pagar. Na questão do mirandês, como dos autores e tal, conversa. Eu quando me dizem, esta conversa existe, ele tem toda a razão, não é? Quando me dizem, doutores, cara, eu até aos 10 anos só falava mirandês, quando fui para estudar para Bragança, e eu quase não sabia falar português. E eu hoje sou doutor em várias coisas e mais algumas, e qual é o problema? A língua e ela tinha antes de ser doutor. Vou lá deixar só pelo facto de ser doutor? Não, o que eles me querem dizer, e querem continuar a dizer, subrepeticiamente, que a língua é uma língua de gente analfabeta. E uma língua que não tem dignidade para ser falada por eruditos. E uma língua que não tem dignidade para falar ciência, para escreverem, para escreverem poesia, para fazer literatura e essas coisas todas. E essa é uma coisa que eu não pude aceitar. Eu não pude aceitar uma coisa dessas. Porque todas as línguas têm várias dimensões. E dizem-me assim, cara, vou escrever a língua de uma maneira diferente que se fala. Claro, de verdade. Aqui no Porto, as pessoas dizem e têm que escrever que remédio. E eu não digo verdade. Mas dizem e outras coisas. Não digo. Os valencianos dizem leite. E têm que escrever leite. Não digo. Portanto, não há dúvida nenhuma que a escrita tem diferenças em relação à fala. E é importante, porque a escrita tem que ser uma para todos. Agora a fala varia de sítio para sítio. E quanta mais capacidade nós tivermos de manter a variedade da fala, mais riqueza nós temos, porque isso é extremamente importante. Não é verdade? Eu, quando venho uma pessoa do Porto, a ter vergonha de falar com o sotaque do Porto, e eu perdo respeito por essa pessoa. Perdo respeito por ela. Tenho que falar com o seu sotaque próprio. Porque essa é uma riqueza, essa é muito importante. E depois facilita-me a vida. Eu disse, aquele gajo do Porto. Ajuda. Dá-lhe a perceber. E, portanto, a língua hoje tem venido a ganhar pouco a pouco uma dimensão erudita. Nós hoje já temos teses escrevidas a mirandês. Temos teses feitas sobre mirandês. Temos poesia, na minha opinião, de grande qualidade a mirandês. Literatura mirandesa. Ontem, eu e Júlio estivemos a Macedo de Cavaleiros. Aí agora essa coisa das novas oportunidades. Cada um novo ano e essa coisa toda. Nós fomos a fazer a primeira certificação, e eu cuido que essa é uma coisa histórica, a primeira certificação do 9º ano, integralmente a mirandês, no Piaget de Macedo de Cavaleiros.